Boa tarde, vamos iniciar a nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje 28 de agosto, com a apresentação de um caso clínico pelas doutoras Lara e Tatiana. Tati, pode começar aí. Boa tarde, gente. Meu nome é Lara Couto, eu sou residente do primeiro ano do HC da FMG. Sob a orientação de Dr. Mário Dias, a gente vai apresentar um caso sobre sacroileite na gestação. O caso clínico é sobre uma paciente CML, sexo feminino, 31 anos, de história obstétrica. Ela é primigesta, com idade gestacional de 37 semanas e 4 dias, de acordo com a primeira ultrassom realizada. Ela era acompanhada no pré-natal de alto risco numa rede particular por conta de uma alteração em dupla de arteriouterina de ultrassom do primeiro trimestre. De história da moléstia atual, a paciente comparece ao pronto atendimento da maternidade do HC no dia 3/8 para interrupção da gestação via cesariana. A paciente refere, de passado, de história pregressa, restrição de movimento desde o dia 30/6, associada a uma dor no quadril esquerdo. Além disso, ela relata 5 episódios de Bartholinite tratados durante a gestação, alguns com necessidade de drenagem. De exames prévios, a paciente tem exames laboratoriais de rotina do pré-natal sem alteração, um exame de imagem com ultrassom evidenciando, evidenciando a alteração do Doppler das artérias uterinas, e a última ultrassom realizada no dia 11. Além disso, em decorrência da dor em região de quadril esquerdo, foi solicitada uma ressonância de coluna lombar no dia 25/7, sem alterações. Contextualizando, a paciente, ao ser admitida na maternidade, apresentava uma restrição de movimento sem condições de deambular, com movimentação restrita de membros inferiores e necessidade de apoio para a locomoção. Durante a investigação, a paciente foi submetida à cesariana no dia da admissão, cursou com hemorragia pós-parto corrigida com protocolo medicamentoso, sutura de Belinte realizada durante a cesariana, e durante o puerpério imediato, a paciente manteve as queixas álgicas no quadril e a restrição de movimento. Por conta da restrição no leito e o pós-operatório, de acordo com os protocolos do HC, foi iniciada enoxaparina de acordo com os critérios de baixa movimentação pós-cirúrgica. Além disso, foi solicitado um suporte adjunto da equipe da neurologia, da ortopedia e da clínica da dor para a investigação da dor no quadril da paciente. De iniciar diagnósticos diferenciais para essa dor, a gente levantou algumas hipóteses, entre elas lombalgia mecânica da gestação, disfunção da síntese pública, uma TVP, osteomielite pélvica e um abscesso pélvico. Durante a investigação, foram realizadas algumas interconsultas. Da equipe da neurologia, eles suspeitaram de uma sacroileite obstétrica e foram descartadas alterações neurológicas sem déficits de fato neurológicos. E aí, eles orientaram que a gente solicitasse a continuidade do acompanhamento com a equipe da ortopedia. O pessoal da ortopedia avaliou e suspeitaram de uma sacroileite, fizeram um teste long row negativo, que é esse teste descrito na imagem, que descarta alterações de fato da síntese pública. Além disso, e de ossos como ossos longos como na cabeça do fêmur. E solicitaram radiografias em AP, batraque, que é uma posição onde as pernas ficam fletidas de 45 graus, em LET e auto-LET, para avaliar de fato a arcada óssea da pelve e região do quadril, onde não foi vista nenhuma alteração. Dando seguimento, por conta das alterações dos exames de imagem, eles solicitaram uma ressonância magnética, onde ficou pendente de avaliar o laudo via ambulatorial, já que, como vocês vão ver a seguinte, a paciente foi apresentando melhora da queixa álgica após a realização de analgésicos. Além disso, a gente foi orientado a solicitar PCR para, de fato, acompanhar alguma origem infecciosa, onde houve queda do PCR durante a abordagem. Com a abordagem da clínica da dor, a paciente tinha um teste do rolamento negativo, Fabry positivo da parasacroileite, que é os testes que a gente vai ver mais lá na frente, além de dor palpação em glúteo médio, e trocânter e banda iliotibial livres também. Eles sugeriram iniciar gabapentina, ciclobenzapina e realizar uma dose M de betametasona, que foi realizada em dose única. Após disso, eles avaliaram que poderia ser feito infiltração guiada por ultrassom ambulatorialmente, pois a paciente, de fato, melhorou a queixa motora e a queixa álgica durante a internação após a realização desses sintomáticos. De intervenção, foi realizada fisioterapia motora durante todo o internamento, com auxílio da equipe da fisioterapia também, que foi orientado o uso de atadura para assistir os movimentos, que depois
a paciente começou a deambular com auxílio e foram orientados exercícios para a paciente continuar realizando em domicílio após a deshospitalização. No caso, a paciente apresentou melhora significativa da dor com capacidade de deambulação após após todas as intervenções realizadas e ficou acordado que a paciente iria retornar para o segmento ambulatorial da ortopedia e da clínica da dor, onde ela já realizou um retorno, onde foi realizado ondas de choque na região sacroiliaca esquerda e durante o relato do pessoal da clínica da dor, da equipe da clínica da dor, a paciente já estava em melhora também do quadro óptico. Depois da ida da paciente ao ambulatório da clínica da dor, houve a liberação do laudo da ressonância, onde a gente teve acesso e demonstrou uma sacroileite infecciosa, piogênica, à esquerda, com uma coleção líquida pericapsular sugestiva de um abscesso. A paciente está aguardando consulta ambulatorial com ortopedia para investigação do tratamento e, a seguir, estão dispostas as imagens da ressonância que o cursor está passando na região onde está o abscesso. Vou falar um pouquinho da sacroileite agora. Peraí. Agora passou. Então, a articulação sacroiliaca é a articulação que conecta a coluna lombosacra à pelve, a maior articulação axial do corpo humano, e ela vai transmitir essas forças aos membros inferiores e absorver as forças ascendentes. A amplitude de movimento dela é limitada. Na gravidez, a gente tem alterações dessa articulação, tanto pelos níveis de estrogênio e progesterona, que aumentam a frouxidão ligamentar, e isso acaba levando uma leve separação da sínfise púbica, quanto a questão do peso materno, contrações uterinas, aumento da tensão muscular no assoalho pélvico, tudo isso agrava essa pressão na articulação sacroiliaca, o que favorece uma instabilidade pública, inflamação, edema ósseo e fraturas por estresse. Então, consequentemente, favorece esse desenvolvimento da inflamação, que a gente chama de sacroileite. E a gravidade e o desenvolvimento precoce da dor na gravidez, ele tem uma grande relação com uma dor pós-parto crônica e incapacitante. Então, é muito importante a gente fazer um diagnóstico e tratar para evitar essas limitações de longo prazo na vida, ainda mais são pacientes jovens, né? Pacientes que só acabaram de ter um neném, é importante a gente garantir a mobilidade dessas pacientes. O diagnóstico da sacroileite, então, é uma dor lombosacra, acompanhada de uma dor no quadril, dor na região proximal da coxa e na virilha. O diagnóstico, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, fala que tem que ter dor na região da articulação sacroiliaca, reproduzida por meio do estresse da articulação sacroiliaca com testes clínicos, e uma dor que alivia com a infiltração da articulação, que pode ser com corticoide ou anestésicos locais. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. E é sempre importante excluir outras etiologias. E aí eu coloquei aqui um quadro. Nesse quadro a gente faz causas de dor na articulação sacroiliaca para a gente excluir. Então a gente tem que sempre ver se não tem a questão do trauma, uma fratura, alguma trauma por estresse, infecção, né, que no caso da paciente até a gente acabou avaliando na ressonância, veio um abscesso, né? Mas antes disso, a gente estava seriando PCR, não tinha aumento, a paciente não tinha uma clínica de infecção, febre, nem outros sintomas. Inflamação, neoplasia, degeneração, causas metabólicas e outras. Então, é sempre bom a gente estar avaliando outras causas diagnósticos diferenciais. Eu coloquei aqui 2 vídeos dos testes clínicos que a gente pode fazer para o diagnóstico. Esse primeiro teste foi até usado na paciente que a Lara descreveu no caso. Vocês estão conseguindo ver os vídeos? Teste Patrick Faber. Esse teste deve ser realizado com o paciente em decúbito dorsal. O examinador deve realizar flexão, abdução do joelho e rotação externa do quadril do paciente. Este que deve permanecer com uma aléola lateral apoiado na patela. Uma das mãos do examinador deve apoiar a pelve contralateral e com a outra deve apoiar o joelho fletido e aplicar uma força sobre este. Se o paciente relatar dor, o teste é positivo. Então, esse foi um dos testes que foi usado na nossa paciente. E o outro teste também foi citado no artigo que a gente leu sobre sacroileite na gestação. Vamos realizar
o teste de Geislin. Para isso, deixamos que a perna do paciente caia lateralmente à maca. Se o paciente indica uma dor na região lombo-sacra, isso pode ser uma dor tanto lombar quanto uma dor sacroiliaca. Para diferenciar uma da outra, o que faremos é pedir ao paciente que dobre as duas pernas e segure o joelho da perna interna à maca. E, novamente, vou deixar que a outra perna caia lateralmente. Se o paciente tem dor novamente, isso indica que a dor é sacroiliaca. Se a dor não aparece agora nesse momento, apenas no primeiro momento, indica um problema lombar. Existem vários testes, esses são só 2 exemplos que a gente trouxe aqui, que podem ser usados no exame físico para aumentar a precisão do diagnóstico. Depois do exame físico, da anamnese, a gente parte para os exames de imagem. O artigo ele coloca que radiografia é um exame inicial para avaliar a articulação sacroiliaca, né? Então, em adultos e em puérperas, né? Na gestante, a gente sempre tem que pesar risco-benefício, a questão da exposição à radiação, principalmente porque é uma articulação que está muito próxima ali, né? Do útero do abdômen, então, na gravidez a gente não costuma usar. Mas na puérpera, né, foi usado, a Lara mostrou as fotos, e ele pode mostrar achados degenerativos ou alterações inflamatórias, mas ele pode ser inocente em casos de sacroileite também, que foi o que a gente viu. E para a gente conseguir ver alterações mais precoces, a ressonância é o exame preferido, é um exame mais sensível, e a gente consegue ver causas infecciosas, causas inflamatórias, então é uma boa opção, tanto no puerpério quanto na gestação, né? É melhor que a radiografia. O tratamento inclui, então, um tratamento não intervencionista, com repouso, massagem, fisioterapia, exercício de reabilitação e anti-inflamatório não esteroidal, se for na puérpera, né, na gestante, a gente acaba evitando. Que foi usado, né, a gente estava fazendo o tratamento da paciente com esse tratamento não intervencionista. Mas tem o tratamento intervencionista, que são essas injeções que podem ser guiadas por imagem na articulação sacroiliaca, que pode ser com anestésicos locais ou esteroides, para alívio da dor. E tem, né, evidência, nos artigos mostram que tem um ótimo alívio dos sintomas e não tem risco nem para o feto, nem para o recém-nascido na puérpera que está amamentando. E essas são nossas referências. Obrigado, meninas. Hoje foi uma aula mais ortopédica, né? Sim. Mas realmente foi uma paciente que deu muito trabalho para nós, porque ela chegou com uma dor muito intensa e sem conseguir andar, né? Ela ficava só de cadeira de rodas. Então, sim, durante alguns dias ela ficou internada na maternidade sem conseguir movimentar nada, até que a ortopedia chegou nesse diagnóstico da sacroileite. Foi um diagnóstico clínico baseado nos testes, né? Foi até o mérito deles realmente, porque a imagem demorou para ficar pronta, né? Foi solicitada, mas demorou para ficar pronta. Então, o diagnóstico deles foi puramente clínico e depois, com as intervenções, foi melhorando o quadro dela, né? E aí, essa surpresa, eu nem sabia, eu estava viajando, nem sabia que tinha dado uma sacroileite de origem infecciosa, né? A gente só descobriu quando a gente foi cobrar o exame. Aí a gente até entrou em contato com a ortopedia para ver se tinha indicação de antecipar o retorno ou de ligar para a paciente, entrar em contato. E aí eles estão ainda discutindo o caso com os chefes dele para nem eles sabem direito. Pelo menos a gente conversou com os residentes. Aí eles estão avaliando se vão antecipar o retorno dela ou não. Porque ela teve a melhora clínica com o outro Sim. tratamento, né? Ela teve. E esse tipo de antibiótico terapia para paciente com lesão assim encapsulada, igual a dela, às vezes vai ter que ser feito em ambiente hospitalar, né? Ou pelo menos venosa, em ambiente domiciliar. Então, a gente até mandou mensagem para eles essa semana, mas eles não deram um parecer ainda do que era para fazer. Aí a gente está esperando para a gente entrar em contato com a paciente, se for preciso. Mas é bom a gente resolveu discutir esse caso, porque é mais uma das coisas que pode acontecer, essa dor incapacitante, né? Nós já tivemos outras causas de dor incapacitante, até mesmo a posição da paciente na mesa ginecológica, às vezes leva uma compressão de nervo, que ela fica dolorida, fica até com dificuldade de locomover também, mas no caso, o dela foi agora estou nada, foi cesárea o caso dela?
Foi cesárea. Pois é, foi cesárea. Então, não seria Foi da cesárea. posição da mesa ginecológica. Então, Não, isso a gente já descartou. E também já vi sinfisite com dor muito significativa, mas já tivemos até lembrando aqui de um caso infeccioso, que foi uma infecção da própria musculatura da paciente, que nós já discutimos aqui uma vez, que ela teve que tomar antibiótico venoso para melhorar. Mas essa foi uma sacroileite mesmo, foi lá na articulação, né? Até os testes, foi bom você ter colocado os testes para a gente entender que são testes interessantes que eles fizeram. Mas esse caso entrou naquele campo dos casos diferentes, só para a gente saber que existe e saber como proceder se um dia vocês se depararem com um outro desse. Né? Eu acho que tem pouca coisa obstétrica mesmo, é mais para a gente saber que é mais uma das possibilidades de dor no pós-operatório. Sim. E no pré, né? Porque era uma paciente sim. que já estava na gestação. Começou antes, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu acho que esse caso está muito ortopédico, né, para a gente entrar em mais detalhes. Mas tudo bem, então. Semana que vem, então, a gente retoma com o artigo, e aí eu envio para vocês assim que tiver tudo pronto. Então, agradeço a presença de todos, até a semana que vem. Muito obrigada, Tchauzinho, professor. obrigada.